Fala sucesso! Hoje você vai aprender tudo sobre a tribo de Efraim. Por que ele não é mencionado lá em Apocalipse? Tá aqui o vídeo, ó. Olha lá. Tribo de Efraim. Por que essa tribo não foi mencionada em Apocalipse 7? Você vai descobrir os mistérios ocultos dessa tribo. Tem mistérios ocultos. Tem até erros que muitos pregadores eu já vi falando sobre alguns personagens que dizem ser de Efraim, mas não são. Tem isso também, Gladson? Tem. Tem segredos e mistérios dentro do nome dele? Vários. E proféticos também. Gladson, Efraim, quero saber todos. Eu vou saber tudo sobre ele? Tudo. Tá preparado? Então, vamos lá ao que interessa. Olha aí. Vamos saber primeiro a genealogia dele. De quem que ele é filho? De José, junto com Azenate. E aí, junto com Azenate, o primeiro filho que nasceu, justamente Manassés, que é o que me fez esquecer dos meus sofrimentos, dos meus problemas. Então, o primeiro filho fez ele esquecer dos problemas. E o segundo? O segundo, ele mostrou o quê? Que era no momento que ele nasceu, foi o momento que estava sendo mais frutífero o Egito. O Egito estava extremamente frutífero. E, ao mesmo tempo, José mostrou ter condição de ter 2 filhos, praticamente um perto do outro. Foi muito rápido. E tem a história de Azenate também, que é um mistério. Qual era o símbolo do irmão dele? O rei, um animal extinto bíblico. E de Efraim, o touro. E aqui tem um mistério que você vai entender ao ler justamente as bênçãos. Tem um porquê. E muitas vezes leem e falam, não, porque ele era a rena, o irmão era o touro. Será? A gente vai entender isso lendo o texto. Então vamos para o primeiro texto que ele aparece aqui, ó. Gênesis 41, 52. Ao segundo chamou Efraim, dizendo, Adonai tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Algumas traduções e algumas formas de leitura pode falar que ele foi duplamente frutífero. Por quê? Porque já tinha nascido Manassés, que é o filho que fez esquecer a família do meu pai. Ele nem falou os meus irmãos, ele falou a família do meu pai. E ele nem participou, José nem participou do enterro da mãe. Olha que maldade. Ele era uma pessoa que podia ter todo o rancor do mundo contra os irmãos. E não é assim. Quem é Efraim? Ele é o segundo filho de José. Quem é a mãe dele? Azenate. Peraí, Gladson. Azenate? Poxa, mas Azenate, ela é egípcia. Filha de um sacerdote pagão. Espera que isso pode mudar a sua história. Tem um vídeo no canal que, se você está assistindo agora o de Manassés, provavelmente você só vai assistir semana que vem. Mas já está no forno a história de Azenate. E é uma história extremamente surpreendente. E justifica porque essas 2 tribos, eles se tornaram 2 tribos de Israel. Mas tem sangue egípcio. Tem várias formas de que eu posso entender esse mesmo texto. Vai mudar alguma coisa na sua história de entendimento? Honestamente, se não está na Bíblia, a contextualidade da história não modifica a história por completo. Nem o histórico do Mashiach, que é o Messias. O que significa o nome dele? Me fez esquecer. Está aqui para você bem redondinho. Mistérios do nome. Então aqui o mistérios do nome. Lembra que eu te falei que dentro do nome dele tem um mistério? Vamos lá então entender. Tem Efraim, que é o nome dele completo. Tem touro. Olha que interessante. Olha as letras que ficam coloridas para te ajudar aí. Meu Deus, fica mole demais. Tá ali, ó, as 2 letras. Depois tem pálido. Depois tem nariz. Depois nós temos Arão, que tem tudo a ver porque não vou dar o spoiler. Assiste o vídeo, que o nome dele está justamente na questão, porque já teve a função sacerdotal. Eu sou, porque o eu sou participou, o templo já ficou no território deles. Episódio, tá ali, ó, selvagem, porque ele era muito selvagem. Melhor, porque ele foi o melhor. Alto, porque ele estava no alto. Fruta, frutífero, né? Referência, visão, Senhor, espelho, temer, Japão, 2 vezes. Fogo. E o que forma essa palavra? A tribo de Efraim é um grande touro selvagem que vive no alto.
e que nada teme, se olha no espelho da sua vaidade, e que foi uma grande referência quando a arca de Deus ficou em suas terras frutíferas. Uau! Tem todo um porquê. Duplamente frutífero também pode ser uma vertente, que é o significado do seu nome. Quando ele recebeu, qual foi a bênção que ele recebeu de Jacó? Ele recebeu a bênção de primogenitura. Ele recebeu a primeira, literalmente ele recebeu a primeira unção de todas as tribos depois do pai José. Não. Tem isso? Tem. Porque a unção de primogenitura foi antes. Tem no vídeo anterior que eu falo sobre isso. Ele recebeu antes, porque teve a unção de primogenitura quando o Jacó conheceu seus netos, e teve a unção quando ele estava para morrer, que ele ungiu todos os outros filhos. Então aqui, praticamente quem recebeu a primeira unção mais pesada foi Efraim. Tanto que existem os mormons acreditam que os efraimitas, por terem tido essa unção, e aí foi passado, a espada de Efraim foi passada por gerações, e que um de seus líderes era detentor dessa espada. Gladys, você acredita nela? Eu não estou aqui para julgar. Então, o meu papel aqui é informar para você. Eu tenho a minha crença. E eu não quero especular e nem quero menosprezar nenhuma outra religião, nenhuma outra forma de crença. Fechou? Então, primeira bênção de Jacó. Então, ele foi praticamente a primeira bênção de todo mundo, depois de José. Então, tá aqui, ó. E depois desse acontecimento, comunicaram a Yosef: José, teu pai está doente. Yosef tomou consigo os 2 filhos, Menaché e Efraim, e mandou avisar a Jacó: teu filho veio te visitar. Então Israel, com muito esforço, sentou-se no leito. Gênesis 48, 5. Quanto aos 2 filhos que estiveste em Mitzraim, que é no Egito, antes de vir para junto de ti, serão meus. Efraim e Manassé serão meus, como Reuben e Simão. Lembra os 2 filhos? Reuben teve relações sexuais com Bilá, a concubina de seu pai. Simeão foi lá em Siquém e matou todo mundo por conta de Diná. E olha que interessante, olha como que liga tudo. Nesse caso, ele citou os 2 nomes. Por quê? Porque ele já estava premeditando alguma coisa aí, ele já sabia algo muito importante. Gênesis 48, 6. Os que te nascerem depois deles serão teus, em nome de seus irmãos receberão a herança. Aqui dá a entender que José teve outros filhos. E por que não é mencionado ou se menciona? Não tem importância. E se nasceu, foi o quê? Foi colocado junto com os 2 irmãos. Era tido como se fizesse parte da casa. Vai mudar alguma coisa? A história? Nada. E quem pediu para chamar José? Aí entra a curiosidade aqui. Vocês sabiam que no vídeo, eu vou só dar o spoiler, Asenate, que é Osnet, a mãe de Manassés e de Efraim, que era a esposa de José, foi quem chamou José. Conta-se a Midrash que ela estava cuidando do seu sogro. E tem muito mais do que isso, hein? Quer saber mais? Tá aí, ó, o vídeo. Tá aí, ó. E qual texto prova que, nesse caso, Efraim foi o primeiro a receber a unção junto com José e Manassés? Tá aqui, ó. Gênesis 48, 8. Ao ver o filho de José, Israel perguntou: quem são estes? José respondeu: são meus filhos, que Adonai me deu aqui. Faz-os aproximar-se de mim, para que os abençoe, disse Israel. Aí vem a bênção da primogenitura. Aí, Gênesis 48, 10. Israel tinha os olhos enfraquecidos pela idade e enxergava mal. José então os fez aproximar-se e Israel os beijou e abraçou. Agora vamos para Gênesis 48, 11. Dizendo a Yosef, a José: não esperava ver nem teu rosto, e eis que Adonai ainda me fez ver também os teus filhos. José os tirou do colo do pai e prostrou-se com o rosto em terra. Olha que humildade. Ele foi lá, ele sabia o poder da unção. Depois, tomando os 2 filhos Efraim à direita e Manassés à esquerda, olha aí, aproximou-se de Israel para que Manassés ficasse à direita
Manassés, que era o filho mais velho, ficasse à direita de Jacó, de Israel. E Efraim à esquerda, que é a mão da justiça. Então, mão do poder e mão da justiça. O que aconteceu? Mas Israel estendeu a mão direita, que é a mão do poder, e colocou sobre a cabeça de Efraim. Opa, então ele recebeu a primeira unção, que era o mais moço. E a esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora Manassés fosse primogênito. Abençoou José, dizendo: Adonai, em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, que foi meu pastor, desde que existo até hoje. E aí, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles sejam recordados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que eles se tornem uma multidão na terra. José viu o pai colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Opa, a mão direita na mão do filho mais novo. E de Efraim, e ficou contrariado. Pegou a mão do pai, removendo da cabeça de Efraim para a de Manassés. E disse: Não é assim, meu pai, primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Aí Gênesis 48:19. Mas o pai se recusou, dizendo: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo, também ele será grande. Não obstante, seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Olha que interessante. Abençoou-nos naquele dia, dizendo: Por vós, o povo de Israel, pronunciará bênçãos e dirá: Adonai te faça semelhante a Efraim e a Manassés. Assim, Jacó pôs Efraim à frente de Manassés. Aqui ele passou a ser o primogênito. Depois Israel disse a José: Eu vou morrer, mas Adonai estará convosco, e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te uma parte a mais que teus irmãos, se quem que tomei aos amorreus com a minha espada e arco. Aqui ele dá uma outra lapada em Simeão. Simão, que é o segundo filho. Porque o filho foi lá fazer matar Siquém, um ato de vingança, e aí ele mostra que ele interveio. E aqui ele demonstra que Simeão era quem deveria estar recebendo essa bênção depois justamente de Rúben. E agora, qual foi a ordem da bênção? Ele foi mencionado na bênção de Moisés? Foi. E vamos lá agora? Olha aí, ele é a sexta bênção de Moisés. E olha que bênção fantástica. E aqui, se você tem que entender o texto, porque lembra que os dois filhos de José foram adotados por Jacó. E ele deu a unção de primogenitura para o mais novo. E aqui é de suma importância você entender isso. E a gente vai para Deuteronômios 33:17. Seu touro primogênito e sua glória serão para ele. Quem é o primogênito? Efraim. Os chifres de um antílope são seus chifres. Aqui é o segundo filho. Com eles, ele escorneará as nações até o fim da terra. Estas são as dezenas de milhares de Efraim e os milhares de Manassés. Mas quem era o touro bravo aqui? Efraim. Nossa, seu touro. O que significa quando ele fala esse seu touro? A força de quem é tão forte e fértil quanto um touro para conquistar diversos reis. Aqui, Moisés, quando ele abençoa Efraim, é por conta de quem? Moisés, lembra quem era o seu servo que andava com ele? Josué. Quem era da tribo de Efraim? Josué. Meu Deus! Josué foi o maior guerreiro da Bíblia. Você sabia? Mais do que Davi. Mais do que Davi. Quantos reis que ele venceu? Eu vou colocar aqui no canal. Ele foi o rei, ele era considerado um rei, porque ele substituiu Moisés. Pelos judeus, pelos israelitas e pelos judeus, ele é considerado um rei. Ele tinha toda a função de rei. Ele era sacerdote, ele era praticamente sacerdote, ele era o ministro da guerra, ele era o ministro do exército, gente, ele condenava, era quem governava, era o que ele julgava. Ele era mais do que um rei, concorda? E essas são as dezenas de milhares de Efraim. Os que foram chifrados são as dezenas de milhares abatidos por Josué, que era descendente de Efraim, filho de José do Egito.
José, Josué. Tem uma ramificação. Tem uma homenagem aí nesse nome. Qual era a cor dessa tribo? Eu vim com ela hoje. Por eles terem sido primogênitos, eles pegaram praticamente toda a unção do seu pai José. Então a cor do seu pai, como era preto, acabou virando a pedra, que era a pedra que eles usavam, que era o charon, que era choran, que é o ônix, que é a cor preta. E qual a ordem que ele estava? Ele estava, lembra que a mesma ordem do irmão Manassés. Eles não tinham ordem dentro pela Torá, pelo peitoral sacerdotal. Isso aqui é a ordem que estava. Então ele estava em 11º lugar. Quem representava a tribo deles é o pai dele, José. Então eles eram uma representação. No manto sacerdotal eles não tinham pedras. Eles representavam a pedra do pai dele, José. A unção de primogenitura. E aqui está todas as pedras. E qual é o símbolo que ele usava? O touro. Por que touro? Porque era, olha aí, touro extremamente forte. Ele era viril e era fértil. E um touro, a gente sabe que touro vale muito dinheiro. E por que Efraim não é mencionado em Apocalipse? Uma das consequências dele não estar lá, uma das prováveis. Primeira, a apostasia. Sabe quem foi o primeiro rei? O primeiro rei de Israel quando há divisão foi justamente Jeroboão. Jeroboão era da tribo de Efraim. Ele era extremamente hábil, era um trabalhador hábil e que, por conta de Roboão, e por conta do pecado de Salomão, que a gente tem que deixar bem claro isso, de adorar vários deuses, o que surgiu? Jeroboão se levantou e teve aquela divisão entre Israel e o povo de Judá. E com isso, Jeroboão fez uma coisa muito, mas muito negativa. Ele construiu um templo. Só para você ter noção, era proibido de se fazer qualquer cópia de alguma coisa de dentro do templo de Deus. E aí Jeroboão foi lá e fez a cópia inteira. Quem fosse pego com uma essência feita de Deus do templo era apedrejado, tinha que ser morto. Agora ele foi lá e fez um templo praticamente igual ao templo de Deus, de Israel, de Jerusalém. E com isso, a Bíblia fala que quem queria ser sacerdote, ele consagrava. Não precisava ser da tribo de Levi. E ali começou, ele construiu, colocou lá bezerro de ouro, 2, não foi nem um, fez 2. E aí a apostasia foi grande. Por quê? Por que eles fizeram isso? Primeiro, lembra que a casa de Deus já ficou, quando era tendas, já ficou na terra de Efraim. A arca da aliança já ficou na terra de Efraim. E com isso, quando foi para Judá, houve ciúminho. Acontece isso. Acho que não acontece mais no dia de hoje. Porque o fulano está muito abençoado, aí começa a criticar ele. Não, isso não é novo. Então, um dos motivos ele não está Apocalipse, mas também tem um consolo, uma questão para consolar. Quer dizer que nenhum efraimita vai poder entrar, participar dos 12.000. José é mencionado. Então nada impede que a tribo de Efraim possa também entrar, que são os 12.000. Não é 144.000? A tribo de José pode entrar com 12.000. Só não é mencionado o nome. Forte isso, né? Então, como você começa a entender isso aqui, as coisas começam a ficar mais entendidas, mais facilmente compreendidas, vamos dizer assim. Então, aqui a gente vai com algumas curiosidades. Vamos para o território? Olha que legal. Território. A tribo de Efraim ocupava uma região central de Canaã, que incluía áreas montanhosas muito férteis e importantes rotas comerciais. Então, olha que legal. Efraim estava bem ali. E quem estava lá dentro? Siló. Fica aqui comigo que você vai entender o que significa algumas coisas. Por que houve ciúmes? Então, olhando o mapa, as coisas começam a ficar melhores. Um dos primeiros locais onde a Arca de Deus ficou foi, tá aqui, Criat Jearim. Lados. Então, aqui, Então vieram os homens
de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca que ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 1 Samuel 7, 1 e 2. E tem uma história muito legal. Onde a arca ficava, ela abençoava 144 km². Tem uma história que eu acho muito interessante, mas é uma midrash, mas assim, contadas, mas tem muitos que dizem. É uma história que um conta e vários discordam. Mas é muito interessante que no momento que foi tocar na arca de Deus, ele foi fulminado. E aquele lugar onde foi fulminado ficou estéril. 144 quilômetros. Se é verdade ou não, é uma história que é muito interessante. Por quê? Porque você não pode misturar a honra, a glória de Deus com as coisas terrenas. Porque o homem foi feito de quê? De terra. Uma explicaçãozinha. Eu gosto mais do final. Essa questão de 144 km² é uma história, vamos dizer assim, pode ser fantasiosa? Pode, mas eu prefiro me ater à história. Outra coisa muito importante. A terra de Efraim era muito próspera devido à posição perto dos rios. Ele era muito fértil e mostra nas escrituras que eles eram muito ricos. E isso, muitas vezes, eles ajudaram os seus irmãos com algumas faltas, porque eles eram bastante produtivos e ricos. Tanto que depois era uma terra que vivia em constante guerra devido a esses fatores, né? Agora a gente vai contar a história de Josué. Ele foi ajudante de Moisés. No momento do êxodo, ele ficou todo momento com ele. Quando era para ir para a guerra, quem ia era Josué. Josué sempre estava à frente. E sempre, quando conta que Josué ia, quando foi no monte, no momento dos 10 mandamentos, ele foi o único que ficou à beira do monte, que conseguiu ficar na beira do monte, ouvindo. Gente, é um homem de Deus, não é? Não era o filho direto de Moisés, mas era uma pessoa que estava, o quê? Não foi uma questão de passada de pai para filho. Foi passado de Moisés, de uma pessoa capacitada para uma outra pessoa capacitada. Olha que interessante. E ele ficou 40 anos lá. E de que lado teve aquele momento da ruptura? E de que lado que Efraim ficou? Isso é lógico. No momento que houve a divisão de Israel e Judá. Quem era o líder lá? Jeroboão. Jeroboão era de que tribo? Tribo de Efraim. Então, praticamente a tribo de Efraim foi quem incitou a divisão. Como Jeroboão era efraimita, adivinha? Como ele citou, foi a divisão pode também ser um dos motivos que ele não é mencionado em Apocalipse. Gladys, mas isso é verdade? É uma verdade plena? Gente, tem coisas só quando a gente estiver com o Papai do Céu que a gente vai saber. Então, o certo é ele que sabe. Tem coisas que aqui a gente está conjecturando, que é um princípio da hermenêutica, desde que eu não cometa uma heresia. Então, aqui a gente está sendo bem cauteloso e sendo o mais fidedigno possível, desde que não afete. Então, o reino do norte, quem era o principal território? Efraim. Claro. Então, tinha o reino de Judá e tinha o reino de Efraim, devido à profecia dada por Jacó e dada por Moisés. Entenda isso. E tá ali, ó o território de Efraim. Ficou bem ali, ó. Aí fica mais fácil você entender. Samuel. Aí tem uma vez um pastor me perguntou, fez essa pergunta, eu achei muito inteligente. Samuel era de Efraim? E como ele se tornou sacerdote? É uma pergunta muito inteligente. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Samuel não era o efraimita. Lembra que os levitas não tinham terrenos? Mas eles poderiam morar em várias localizações. Sabe quem era? De que linha veio Samuel? De Coate. Peraí, Coate não foi aquele senhor que criou confusão contra Moisés e que foi dragado pelas terras? Sim. Mas não era. Então, peraí, como que Samuel sobreviveu? Simples.
muitas pessoas da família de Coate se arrependeram. E a família de Samuel foi uma delas. Então ele era um levita, ele tinha acesso ao templo, porque se ele fosse um efraimita, ele não teria acesso. Ele não poderia ser um sacerdote. Agora, olha, mas é uma pergunta muito interessante. E a rivalidade? Quem era o maior rival de Judá? Efraim. Para que isso? Para lutar, eles estavam lutando para quem fosse a maior influência de Israel. Para quem fosse o líder de todo Israel. Lembra do 1 mais 12? Estava dividido. Agora era 2 mais 10. Estava dividido. Houve uma ruptura. Era Benjamim do lado e Judá. E em cima tinha as outras 10 tribos. E Levi? Levi tinha acesso a todas elas. Ele podia ir em qualquer lugar. Forte isso, né? E onde tem isso? Está lá, Isaías 9:21. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés. E ambos, juntos, atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Aqui está a explicação porque hoje tem os árabes que estão nesse terreno, que houve... Lembra da questão quando eles foram para Nabucodonosor, eles saíram e foram conquistados pela Babilônia? E aquela região hoje é a mistura das 10 tribos que não voltaram. E ali eles ficaram, alguns voltaram e ficaram nas suas regiões. E até hoje tem as 10 tribos perdidas, que conta-se que existem, que os judeus e os israelenses, eles conseguem saber onde está toda a etimologia, eles fizeram um mapeamento. E Manassés, curiosamente, tem na região do Japão. Muito legal isso. E lembra que tem o nome Japão lá? O nome de Efraim, perdão. Agora, olha que louco também. Aqui só para lembrar uma coisa aqui. Tem uma cidade maravilhosa chamada Cidade de Betel. Ela se tornou um antro pagão por causa de Jeroboão. Ele pegou a cidade que fala Deus fala, cidade do pão, e transformou ela em outro pão pagão. Então, literalmente, é o pão que o diabo amassou. Pode vir. Seria muito interessante. Tem até um porquê disso. Gideão, o juiz Gideão convocou a tribo de Efraim para ajudá-lo a derrotar os midianitas. E eles estavam lá. Débora, a profetisa e juíza Débora, conduziu uma batalha contra os cananeus nas terras de Efraim. Então, onde que foi a guerra? Nas terras de Efraim. Punição profética. Olha que interessante. Profetas como Isaías e Jeremias frequentemente advertiram Efraim sobre suas iniquidades e idolatrias. Não teve o reino do norte, o reino do sul? Aí você vê lá Isaías, aí você vê vários profetas. Quanto mais o rei era pecador, maior era o profeta. Isaías, ó, lapada. Aí depois veio Elias, aí veio Eliseu. Sempre Oséias, e sempre estava ali. Onde estava alguém pecando, ele vinha advertir. Forte isso, né? Conquistas. Vamos ver. O reino do norte, incluído Efraim, foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., levando ao exílio das 10 tribos. Lembra das 10 tribos que foram exiladas? Aqui, ó. 1 Reis 22, 24 a 31. Restauração profética. Tem uma palavra profética. Várias profecias bíblicas falam da futura restauração de Efraim, junto com as outras tribos de Israel, simbolizando a reunificação e redenção do povo de Deus. E o território nos dias de hoje? Olha que interessante, tem uma cidade chamada Taibé. Ela é a antiga Efraim, vamos colocar, uma cidade que está dentro da antiga Efraim, que é a única, que é quase que totalmente cristã. Interessante isso, né? E ela fica a 30 quilômetros de Jerusalém. E como que ela surgiu? Que a grande maioria foi obrigada a migrar, a sair da Palestina. E acabaram indo parar lá. E aí se tornou uma cidade cristã. E qual é a relação de Efraim com Jesus Cristo? Muito. Quem é que incitou a divisão, inicialmente? Efraim. E aí teve o reino do norte e o reino do sul, que é da Judéia, dos judeus. Com isso, ficou dividido.
Aquele momento foi o momento mais trágico da história de Israel. E foi o momento que eles passaram a perder poder. Olha que começou a fragmentar tudo que Deus tinha construído e permitido eles construírem. Com isso, qual é a simbologia de Jesus Cristo? Como Efraim foi o símbolo da divisão e de Judá, Jesus foi trabalhar onde? Justamente nas terras de Efraim, de Manassés, ali para cima do norte, onde é a Galileia. Depois você tem um vídeo que mostra sobre Benjamim falando sobre isso, que você vai ver que a maioria do povo foi para ali e Jesus foi aonde? Justamente na terra que foi dividida. Samaria está do lado justamente da terra onde foi dividida, para unificar ao reino de Deus. E Jesus fez a função de reunificador, para trazer paz, unificar. Porque todo mundo ficava atrás do Messias, mas esqueceram do poder número 1 mais 12. Enquanto as tribos e os irmãos estiverem brigando, eles não vão conquistar nada. Mas no momento que eles conquistarem e se unificarem, a glória de Deus desce. O poder divino desce. É muito mais fácil de entender do que qualquer outra coisa. Quando você começa a ler as Escrituras de uma forma melhor, sem julgar e colocando de uma forma assim, sem pano de fundo, sem tendenciosidade, você vai vendo assim, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Jesus veio justamente unificar aquilo que foi dividido. Isso não tem preço. Não tem preço. Jesus veio tanto para os judeus quanto para os gentios. Por quê? Porque ele estava querendo unificar o reino de Deus. Porque todos que estão na terra vieram de um só Espírito, de uma só criação divina de Deus. E quando você passa a entender isso, porque é um Espírito que ele colocou em Adão, que se multiplicou. Todos nós temos o suspiro da vida, que é o suspiro de que somos imagem e semelhança de Deus. Só que muitas vezes nós nos preocupamos ou só com a imagem ou só com a semelhança. Porque é algo que um homem chamado Jesus Cristo veio fazer e transformar isso de uma vez por todas. E qual o simbolismo de Efraim? Coloquei aqui do lado porque é muito forte. Simbolismo de fertilidade e bênção. Lembra que ele é duplamente frutífero? O nome de Efraim é duplamente frutífero. E o nome de Efraim significa duplamente frutífero. Jesus, em seu ministério, trouxe uma abundância de bênçãos espirituais e vida eterna, refletindo a ideia de fertilidade espiritual e de frutificação. E de fazer discípulo. É uma multiplicação. Pedro, o que você quer que eu faça? Vai, apacenta minhas ovelhas. Multiplica, que quando você apacenta uma ovelha, ela multiplica. Jesus aqui, ele mostrou o caminho de você colocar o nome de Efraim no devido lugar. Como multiplicar o ambiente? Como fazer ele ser próspero? Através de um homem mais 12, olha o que aconteceu no mundo. Olha o que aconteceu no mundo. Isso é muito forte. Através da vida de Jesus, veio várias outras transformações e ramificações. Uma curiosidade muito interessante. Sabe quem era cristão que respeitava muito Jesus Cristo? Maomé. Qualquer dia desse eu posso falar. E uma pessoa muito que... mas ele tem defeito. Gente, ele querendo ou não, ele fez muita coisa. Tem defeito. Gente, olha para a qualidade. Tem situações que a gente tem que aprender a olhar para a qualidade. Muito para a qualidade. Deus, ele permite isso. Porque na profecia dele fala que todos os povos estariam em um só lugar. E qual o lugar mais abençoado do mundo? Lá estão as 3 maiores religiões do mundo. Para se concretizar a palavra de Deus lá atrás. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai julgar qualquer outra religião, qualquer outra... o quê? É a vontade de Deus. Porque ele chama Alá. Alá é a pronúncia dele. Deus é a nossa. God é inglês. Temos que respeitar essa forma. Glaucio, você concorda com tudo? E não foi o que eu disse. Porque não é o meu concordar com tudo. Muitas vezes eu não tenho o dever de concordar ou não discordar. Porque temos pessoas com opiniões diferentes e que muitas vezes chegam no mesmo lugar. Meu Deus do céu. Forte isso. E Jesus foi uma pessoa que fez algo maravilhoso. E está aqui, restauração. Profecias em livros como Isaías e Jeremias falam da restauração de Efraim e de todo Israel. Jesus é visto como o cumprimento dessas promessas, trazendo a restauração espiritual
e a nova aliança entre Deus e o seu povo. A nova aliança, onde está isso? Hebreus 8:8 até o 12. O autor menciona a nova aliança que Deus fará com a casa de Israel e com a casa de Judá, que inclui implicitamente a tribo de Efraim como parte do povo de Deus que será restaurado. Gente, ironicamente, Jesus foi aonde? Nesses lugares. Ele passou por Efraim? Com certeza. Por quê? Porque ele quis unir aquilo que separou. Ele quis trazer a bênção por conta daquilo que foi separado. Ele fez trazer a adoração ao Pai, porque até no Pai Nosso, Jesus, ele foi maravilhoso. Ele conseguiu resumir uma oração 18 vezes maior, ele fez uma oração 18 vezes menor e que tem qualidades de palavra 1000 vezes maior. E ele inicia com a palavra Pai Nosso. Gente, isso é maravilhoso. Jesus, na sua grandiosidade, ele teve a humildade de reconhecer quem é que o enviou. E isso não tem poder maior de unificação. Isso demonstra a grandiosidade de Jesus Cristo. Isso demonstra que Efraim multiplicava o fruto. E mesmo multiplicando, ele dividiu. Mas Jesus falou, eu posso ser como eu, usar o nome de Efraim, multiplicar, para que seja feito a vontade do meu Pai. Quer saber mais? Meu Deus, eu tenho que... Agora... Minha gente, fantástico. Fantástico. E aí, qualquer coisa, se você ler lá Hebreus 8:8, você vai entender o que significa. Que Jesus, gente, ele usou o nome de... Jesus era um efraimita? Não. Mas ele usou o poder da multiplicação para multiplicar a vontade do Pai.